E agora, nesse segundo bloco, eu recebo aqui pela primeira vez no programa com a gente o arquiteto Álvaro Lima Castro. Álvaro, boa tarde e bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, Maurício. Muito obrigado. E vamos conversar um pouco sobre arquitetura, os desafios hoje de arquitetura. Por exemplo, temos a nossa cidade, por exemplo, Tapetininga é uma cidade antiga, hoje com um grande fluxo de pessoas, um grande fluxo de carros. Quais são essas alternativas? Esses e outros assuntos vou introduzir aqui no nosso bate-papo. 22 anos de profissão, Álvaro, o que te levou a estudar arquitetura? Eu sempre fui encantado pelo desenho, pela forma. E legal você ter falado a questão urbana, porque isso é um atrativo, diferente da grande maioria que começa, se aproxima da arquitetura encantada, ou por arquitetura de interiores, ou pela construção. Foi a questão do urbanismo que me despertou a atenção para essa carreira de arquitetura. Embora eu não trabalhe especificamente com isso, nunca trabalhei especificamente com isso, mas foi o que me encantou. Deixa eu perguntar para você, hoje temos um grande desafio quando pensamos em espaço e como iremos construir, né, sejam prédios, e essas relações entre os diversos agentes que terão atividades dentro desse determinado espaço. Com certeza. E acho que, terminando de responder, outra coisa que me atraiu nessa profissão é a questão do desafio. Você usou essa palavra, e a arquitetura é um desafio constante, porque cada cliente, cada caso é diferente, não existem dois parecidos, são todos inéditos. Então isso é um negócio muito legal. E o desafio da arquitetura começa justamente ao nível da cidade, da escolha do lugar, da distribuição dos equipamentos urbanos, do desenho da cidade. Então a gente já tem desafios nesse aspecto. Normalmente isso é pensado sempre para resolver problemas que já existem. Dificilmente a gente não tem uma cultura de planejamento, salvo raros casos. Então a gente está sempre correndo atrás de uma solução, que já estamos vivendo esse problema, né? Tapetininga é um caso aqui, apesar do tamanho, né? Já é um caso. Então a gente começa com esse desafio de redesenhar a cidade na questão do transporte urbano, na questão da locação de setores industriais, de mesclar os setores de serviço com os setores residenciais, de promover um adensamento da cidade de maneira segura, onde a infraestrutura de cidade ainda atenda esse adensamento. Sem que a gente tenha que expandir muito a cidade para carregar todo esse serviço de infraestrutura para longe, que é um serviço caro para executar e para manter para o cidadão. E a gente tem o desafio nível micro também da construção residencial, porque hoje a gente tem a questão de sustentabilidade, a gente tem a questão da economia, novos materiais, o espaço na cidade que vai se tornando mais raro. Então a gente tem o desafio a nível urbano e nível particular também. Deixa eu falar um pouco a nível urbano, depois eu quero trazer mais esse bate-papo para o particular. Esse boom de planejamento se deu após anos 60, né, que foi também um estouro aí da profissão da arquitetura. O Brasil nunca teve esse planejamento por parte do governo, e aquilo do passado ainda se reflete hoje dentro dessa realidade. Aí eu pergunto para você, como é que você vê hoje essas composições do plano diretor, de planos diretores, reformulando? Há um pensamento real, né, sobre como funciona, sobre a funcionalidade, né, dentro de um espaço, ou muitas vezes os aspectos políticos acabam deixando essa questão em segundo plano? Eu acho que há um interesse, de um modo geral, não sei se você pensa assim, se você percebe, mas parece que existe ultimamente um despertar de consciência das pessoas para os problemas urbanos, para as questões sociais. Então as pessoas estão se ocupando disso. O que existe é uma ignorância a esse respeito. As pessoas não conhecem o tema, então a gente vem com verdades pré-concebidas,
E então quando eu falo, é importante adensar o centro da cidade, eu falo, puxa, mas parece que não. Se fala adensamento, parece uma palavra ruim. E na verdade, feito com inteligência, é necessário. A gente fala, olha, você imagina o quanto um condomínio, ele pode ser, não é que seja obrigatoriamente, mas pode ser prejudicial para o desenvolvimento da cidade. Essa cultura de condomínios de periferia. Então as pessoas também não querem ver isso, porque as pessoas gostam, têm um sonho de morar num condomínio, morar afastado. Então você muitas vezes não quer enxergar o quanto isso pode ser prejudicial, porque você também não vê uma alternativa agradável. Fala, bom, se eu não for morar num condomínio, então eu vou ter problema de segurança para morar no centro. Então as coisas estão amarradas, né? Então eu acho que existe a questão econômica, porque as pessoas, existe um interesse econômico em expandir a cidade, em se criar condomínios, existe um interesse político, de um modo geral, investimento em determinadas áreas. Então, são muitos vetores, muitas forças interagindo no desenvolvimento urbano e a gente precisa evitar as respostas preconcebidas, né, as verdades e analisar com cautela. Hoje se fala muito em composições de áreas mistas. Como é que você vê isso? Não, eu acho fundamental. A gente diz que um dos maiores custos para a cidade, em termos de infraestrutura urbana e também em termos da questão ecológica, é o deslocamento urbano. Social também, quer dizer, o quanto isso é ruim para o cidadão. Então, você é fundamental, sob esse ponto de vista, que você tenha áreas mistas, que a pessoa possa trabalhar perto de casa, que possa ir ao mercado na esquina de casa, que o seu filho estude numa escola, possa ir a pé. Então, isso é muito importante. Ainda por exemplo, trazendo por Itapetininga esse deslocamento hoje, Itapetininga, o centro hoje da nossa cidade é muito diferente do que há 15 anos, quando você veio morar para cá. É mesmo. E muito mais antigo do que, por exemplo, a época que a minha mãe, no caso que nós moramos no centro, brincavam ali na rua. Hoje nós temos um grande desafio de pensarmos essa logística, já que um grande contingente da cidade trabalha no centro na área central e muitos serviços, ainda que há necessidade por parte dessa população, não é encontrado nos bairros. É verdade, é verdade. Você falou um negócio, em 15 anos que eu estou aqui, a cidade mudou muito. Essa mudança é muito rápida. Por um lado, é uma coisa bem legal que para quem mora no centro, poder se deslocar a pé. É uma coisa que a gente que trabalha ou mora no centro pode fazer muita coisa a pé, e isso é uma coisa que não é qualquer cidade que você tem esse privilégio. Claro que você já está começando a surgir, por exemplo, no caso da Itapetininga, um centro para o lado da Vila Rio Branco, onde você tem um centro expandido, ou algumas agências bancárias estão se deslocando pela Virgílio. Então, é natural que estão se formando já outros pequenos centros onde a pessoa possa viver numa micro-região. Uma micro-região, exatamente. Queria agora um pouco falar ainda dos outros desafios também da arquitetura, por exemplo, relacionado à questão da sustentabilidade, né? Hoje, por exemplo, algo pouco utilizado aqui no Brasil, mas bastante utilizado em construções fora, que é a bioconstrução. Quando você fala em sustentabilidade, existe também um universo de produtos e maneiras de se construir, maneiras de se pensar a arquitetura e a construção de maneira ecológica. A começar do assentamento, da maneira da cidade, se vale a pena estar esse prédio aqui ou não. A questão da vizinhança e a questão da construção. Dentro da construção ecológica, nós temos a bioconstrução e tem construções mais industrializadas que também são ecológicas, porque o sentido da construção ecológica é que ela provoque o menor impacto possível no planeta, na sociedade, hoje e no futuro. Então isso pode se dar, a gente tem construções com solo cimento, com adobe, com bambu, e tem construções também altamente tecnológicas de produtos recicláveis que demandam pouca energia na sua produção e pouco desperdício em obra. O
que também é uma maneira ecológica de pensar. Muito se fala do alto custo. Existe esse alto custo e, se a resposta for positiva, se ele freia um pouco um boom, né, disso que nós estamos falando agora, dessas construções mais sustentáveis, menos prejudiciais ao planeta. Maurício, com certeza. Existe um custo, seja no caso da bioconstrução, não é uma especialidade, né, eu não conheço muito a respeito da bioconstrução. Até nós estamos fazendo uma casa aqui em Itapetininga em parceria com um escritório especializado, uma casa com produtos bem naturais, um negócio, uma outra oportunidade eu posso falar sobre isso, com a casa, a construção já é mais avançada. Mas na questão da construção, seja na mão de obra dessa construção, que é uma mão de obra muito especializada, muito específica, não é nenhum conhecimento muito especial, a pessoa precisa ser treinada, o tempo de obra é diferente, ou na construção industrializada, onde o produto ainda é um pouco caro, porque você não tem demanda suficiente. E as pessoas, para exigir esse tipo de construção, elas precisam primeiro despertar realmente para a consciência, saber que elas vão pagar hoje, talvez em torno de 5% a 8% mais caro uma construção sustentável. Porque numa casa pode representar R$40 mil a mais. E que elas devem ter esse retorno a médio prazo ou a longo prazo em termos de consumo de energia e consumo de água. Mas é difícil a gente, na questão do planejamento, pensar nisso. Então, políticas econômicas de financiamento ou que facilitem esse tipo de construção podem ajudar. E também o desenvolvimento da indústria de maneira que ela ofereça produtos que atendam à questão estética, aquilo que as pessoas esperam de uma casa hoje. É uma tendência também, né? Hoje, né, se olha mais a natureza em si, né, e como nós, né, seres humanos, se relacionamos a ela. Mas eu queria também conversar com você a respeito da verticalização. Itapetininga não tem ainda em grande escala, mas se começa um processo, isso positivo, isso negativo, você já fez uma análise sobre? É outra coisa que é muito recente também em Itapetininga, né? Tem alguns prédios em construção aí, residenciais principalmente. Não, normalmente a verticalização é uma coisa boa, mas é preciso pensar a localização. A gente volta naquela questão do desenho da cidade. A verticalização, via de regra, significa adensamento. E como eu estava falando, adensamento pode ser uma coisa boa. Porque toda aquela infraestrutura, como a gente falou, de rua, de asfalto, luz, telefonia, leva para aquele lote atende 40, 50 famílias, essa infraestrutura que está aí. Quando isso pode ser ruim, quando você não tem infraestrutura necessária para atender esta demanda, então você tem que fazer um investimento na infraestrutura para isso, principalmente com relação à infraestrutura viária, porque se você não tem, você imagina, como você falou, o centro, Itapetininga, é um centro muito antigo. Então, se você põe um prédio na região central, e aquelas ruas que você tem no centro, e às 7h30 da manhã, 8 horas, saem para ir para a escola, 40 carros, quer dizer, hoje já é terrível o trânsito aqui no centro, você imagina prédios, ou às 6 horas da tarde, as pessoas voltando para casa. Então, aí é inviável. Esse é um tipo de investimento que você não tem como fazer, não tem como alargar, como aumentar a rua, né? Confunde-se muito a concepção de verticalização e condomínios hoje, quando se começa a pensar as atuais estruturas das cidades? Eu entendo que um condomínio vertical, que é os que estão saindo agora, são os prédios de apartamento, e você tem os condomínios horizontais. Essa é uma questão polêmica, porque eu faço casas em condomínios, tenho clientes que moram em condomínios, as pessoas têm esse desejo de morar porque as ruas estão apertadas, porque eu quero uma área verde, os condomínios oferecem certas qualidades de vida em certos aspectos, mas, como eu estava falando para você, para a cidade é uma solução ruim, porque esse condomínio ele tem que estar afastado do centro, eu tenho que levar essa infraestrutura lá, se ela já não existe. As pessoas que trabalham nesse condomínio, dentro de cada casa, muitas vezes tem um funcionário, ele tem que se deslocar de longe, então isso onera o transporte público. As pessoas
de dentro do condomínio tem que se deslocar para poder consumir. Então, o condomínio é uma questão polêmica. Eu não sei como é que nós vamos resolver isso. Álvaro, deixa eu pedir licença para você. Nós temos um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde. É Manuel Silvério. Ô, seu Manuel, sua pergunta, por favor, bem-vindo ao programa. Não é uma pergunta, é uma sugestão. A ponte velha do Rio Itapetininga, Ponte dos Porteiros, é tombada como patrimônio da cidade, caiu. Tem jeito de levantar ela? Essa é a pergunta. Boa pergunta, seu Manuel. Álvaro. Bom, a ponte, como o seu Manuel falou, é um patrimônio histórico, né? Então, eu acho que, na verdade, eu não sou um especialista nesse assunto, na minha área, mas tecnicamente é possível. A questão é se realmente, falando então de um modo geral sobre a questão histórica e patrimônio histórico, se a gente reconstrói essa ponte, ela tem que haver um interesse, as pessoas têm que ir até lá, tem que, de repente, precisam conhecer essa história, que é só isso que permite que você valorize esse local. Então, você tendo um parque, um local de estar, mesmo que a ponte seja parcialmente aproveitada e partes novas reconstruídas, ficando claro para quem está lá o que é novo, o que é reconstruído, é uma oportunidade de contar a história de Itapetininga. Mas é importante, quando a gente fala em preservação histórica, sejam prédios, pontes ou praças, que a população conheça essa história, esteja envolvida, para que ela possa cuidar daquilo. Já que o senhor Manuel trouxe essa discussão na pauta, quando é interessante um tombamento? Um tombamento também é uma questão polêmica, porque nós vivemos, a nossa cidade é uma cidade, você sabe que é uma cidade que cresceu a par, assim, um pouco da riqueza de outras cidades, de outras regiões, né? Então a gente é uma cidade de passagem, de tropeiros, né? É uma cidade com uma tecnologia de construção, mesmo há 100, 150 anos, precária. Então nós temos, infelizmente, por causa disso, poucas casas que sobreviveram ao tempo, né? Já por questões técnicas, porque não é como outras cidades que têm construções de qualidade. E depois a gente tem um atraso na informação, na transformação da arquitetura, porque a arquitetura é um retrato da sociedade. Então, se a sociedade que a gente vive está um pouquinho atrasada, a gente também vai ter esse reflexo na arquitetura. Então, você tem casas que são aqui deste século, ou do século passado, com técnicas e aspecto muito antigo, muito anterior. Muitas vezes a arquitetura que você vê pela cidade, ela não reflete a realidade da tecnologia da época. Porém, ela reflete uma época histórica dentro de Itapetininga. Então, eu acho que as casas antigas merecem ser resgatadas e preservadas, talvez não como patrimônio arquitetônico, enquanto técnica arquitetônica, mas como patrimônio histórico, porque, embora a casa talvez não seja uma grande obra de arquitetura, foram lá que os meus avós cresceram, foi aquela praça que meus avós brincaram, então isso é muito importante, isso tem que ser mantido. Em São Paulo, né, tem muitos casarões, inclusive, que eu não sei tecnicamente como é que chama isso, que você preserva a fachada, né, mas você altera a parte interna. Existem casos em que, quando se deu o tombamento, às vezes o miolo do edifício já está completamente adulterado, então não faz sentido você preservar aquilo que foi uma reforma de 20 anos, que foi feita há 20 anos. Então, tá bom, o que sobrou original realmente dessa fachada, desse prédio, a fachada. Então, vamos preservar a fachada, o resto fica livre, né? Esse é o conceito, né? No próximo bloco, nós vamos conhecer um pouco dos trabalhos realizados pelo Álvaro Lima Castro. Fique conosco, é rapidinho, voltamos já. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio, hoje aqui com a visita do arquiteto Álvaro Lima Castro. Tem alguns trabalhos que o Álvaro trouxe para nós aqui no programa Telescópio, vou pedir para a nossa produção colocar na tela e nós conversarmos um pouco em cima deles.
A gente estava falando em casa de condomínio, Maurício, então esse aí é um exemplo de casa de condomínio, casa de alto padrão para Itapetininga, né? E esse é uma tendência também. Se você for aos condomínios hoje, você vai ver que os telhados aparentes de telha de barro, durante um tempo eles sumiram do cenário, né? E agora está voltando. A gente costuma dizer no escritório, a gente brinca, tem um ditado que diz assim: quem paga a orquestra escolhe a música, né? Então a gente atende. Eu não gosto de seguir uma linha, falar, não, eu só faço casa com telhado. É difícil reconhecer um projeto meu só pela aparência. A gente vai naquilo que o cliente gosta mesmo. Só que se você for nos condomínios hoje, você vai ver que os telhados estão sumindo. E nós temos, até deve ter alguma foto aí, exatamente ao contrário, com grandes telhados. Então a gente vai só volta um pouquinho lá. Não, pode deixar essa foto mesmo. Ainda falando desse projeto aí, o que me chama bastante atenção, tanto naquela foto como essa, são os vidros, né? São casas mais iluminadas, aquela tendência de casas fechadas mudou, né? Com certeza. Essa é também uma característica dessa questão do cenário de condomínio, onde você tem recurso, tem paisagem, então as pessoas constroem, alguns condomínios têm lago dentro, você tem arborizado, então você começa a querer olhar para fora, né? Testadas maiores também, verdade. Ter vista. Você vai um lote central aqui com frente de 7,5, de 5, você não tem nem espaço para ter janela. Essa casa, especificamente, feita o projeto para estrutura metálica, que também é uma coisa pouco usada ainda, mas que nós estamos pesquisando e já estamos usando. Pode passar. Esse é um restaurante recém-inaugurado aqui na cidade, um restaurante de comida japonesa, projeto nosso. Foi você que fez isso, ó. Então, essa é também um negócio interessante, é uma casa muito antiga no centro. A casa foi praticamente preservada, foi construída essa estrutura metálica ao redor da casa, porque é um prédio comercial, uma propriedade alugada, então nós criamos essa máscara em volta dela para atender a nova. E você que propôs essa ideia após conhecer o local? Com certeza, fui eu que propus. Não, o cliente já sabia que ele não poderia, porque ele queria características específicas para um restaurante, então a gente não queria aproveitar a imagem da casa. Também não era uma casa com arquitetura marcante, determinante. Nós chegamos a estudar outros imóveis, que eu acompanho o cliente desde o momento de procurando imóvel para alugar. Outros imóveis, assim, prédios bastante com características históricas fortes, então a tendência seria manter o visual do prédio, que é o que nós estamos fazendo para esse mesmo cliente em Tatuí, onde ele alugou um prédio bastante antigo, então nós estamos preservando o aspecto do prédio, respeitando a história da cidade, na verdade. Esse não era o caso dessa casa, então a gente criou essa máscara. A ideia era não demolir a casa, porque é uma casa alugada, um custo imenso, você construir uma casa num terreno que não é seu, né? Então foi isso, o cliente está satisfeito e o resultado ficou bem legal. Pode passar? Pode. Esse apesar de ser uma minoria, mas por acaso também é uma construção de estrutura metálica e tem a ver com áreas centrais e tem a ver com sustentabilidade também, porque essa construção é no centro de São Paulo, na Alameda Ribeirão Preto, bem atrás do Hotel Maxud. Até então existia uma casa do lado esquerdo, que é aquele bloco amarelo, e do lado direito um terreno que era um estacionamento, era uma clínica. Então o cliente alugou também o prédio, precisava de uma construção rápida para uma escola bicultural, uma escola voltada para filhos de japoneses ou descendentes de japoneses, preferencialmente, né? E uma das coisas que a gente fala quando fala em sustentabilidade é aproveitamento dos edifícios existentes. Então, não só tem a questão do custo, como tem a questão do custo social e a questão do custo urbano, você demolir uma casa e fazer outra muito parecida no lugar. Então, nós simplesmente criamos uma máscara para a casa que existia e com a estrutura metálica nós construímos o pátio coberto e descoberto
ao lado. Você falou ainda minoria na questão da escolha de estrutura metálica. Por quê? Cultural. Eu acho que é cultural, porque é muito funcional, é muito rápido. Eu acho que é questão de conhecer ainda. É como o drywall, o gesso acartonado. As pessoas agora estão descobrindo, estão aceitando. O cliente às vezes já vem e já pede. Mas é um negócio super prático, na medida que as pessoas vão querendo, vão desejando, o preço também tende a cair e isso racionaliza a construção, porque você tem desperdício zero, né? Pode passar? Olha que bonito. Você vê, essa é uma casa de condomínio também, no mesmo condomínio daquela outra casa sem telhado, mas já é uma casa que parece uma chacrinha, né? Então, claro, os terrenos de condomínio, eles têm praticamente tamanho de lote urbano, aí o cliente tinha vários lotes, mas permitia um outro visual, um outro aspecto, né? Álvaro, o que me chama a atenção também é o muro, né? Essa ideia desse muro, onde a gente vê vários diversos materiais, tamanho, né? Há um movimento. Porque essa era uma questão, como é dentro de um condomínio, mas você tem uma área muito grande, porque normalmente as casas de condomínio não tem muro. Você fecha o seu lote com a fachada, com a testada da sua casa. Então, tudo vai acontecer para o fundo. Como esse terreno são vários lotes, então eu não teria como fazer isso. Então eu precisaria ter um muro. Agora o muro é uma coisa violenta dentro do condomínio, as pessoas estão querendo ver paisagem, coisas bonitas, as casas não têm muro, de repente você se depara com um muro de 48 metros de frente dentro do condomínio. É a preocupação de você não estragar a paisagem do seu vizinho também. E como eu tenho um recuo obrigatório de 3 metros, então esse muro está depois desse recuo. Então praticamente eu tenho uma faixa de 3 por 48 metros que ele está fora da minha propriedade, entre aspas. Mas que eu posso aproveitar para fazer um jardim, posso aproveitar para fazer até um pomar. Sim. Que esteja na calçada e seja quase na calçada e que beneficie a vida de todos os vizinhos, né? E ali tem um pergolado, né? Ali que foi bastante polêmico aí. Aqui quem se lembra da reconstrução da praça de Itapetininga foi bastante discutida essa questão de pergolado. É uma tendência porque eu me recordo na época eu falei com a arquiteta, que me falha a memória o nome dela, mas ela falou que era. Eu tive a oportunidade de viajar, não me recordo para qual cidade, mas também essa praça tinha um pergolado. Sim. Eu acho que a questão aí o cliente queria uma construção leve para colocar o carro, onde pudesse misturar com a vegetação e criar apenas uma sombra. Aí é uma questão de opção do cliente. No caso do pergolado da praça ou em áreas urbanas, uma praça daquele tamanho, com a vegetação que teve necessariamente que ser substituída, porque até onde eu sei, árvores antigas com o risco de cair, sendo colocadas árvores novas que vão levar tempo para crescer, então você precisa criar uma sombra para aquelas pessoas, né? Então eu acho que o pergolado foi uma maneira inteligente de ocupar aquele espaço e até é difícil compreender a questão da polêmica. A polêmica é talvez por ele ter sido vazado, né? Ele não... Geralmente, por exemplo, naquela foto sua, ali cresceram plantas, não? Possivelmente. Nesse, não. Agora, a praça também é uma coisa dinâmica, né? Eu estou falando por mim, eu não sei qual é a intenção. Você já fez alguma praça? Já fiz praça. Já participei de algum projeto, de algumas praças, inclusive aquela praça. Ajudamos como colaboradores naquela praça do Jardim Fogaça, uma praça. Tem uma quadra de esporte, tem parque. E é um trabalho legal, porque você está em contato com a comunidade, quando você começa a trabalhar e começa a ir lá, as pessoas vêm perguntar, e vêm falar, e vêm te contar dos anseios, do que elas querem. E a praça, na verdade eu falei, é difícil compreender a polêmica da Praça Matriz, mas difícil que não houvesse polêmica, porque é o coração da cidade, todo mundo tem uma opinião sobre isso, né? Todo mundo é arquiteto. Todo mundo é arquiteto, todo mundo tem a sua visão, né? Você é especialista em arquitetura escolar? A gente com o tempo acabou desenvolvendo essa especialidade pelo volume de projetos. Então,
Tem alguma foto, alguma coisa que você trouxe? De arquitetura escolar. Essa aí, por exemplo. Ah, essa aí. A primeira, na verdade, a primeira, aquela Heisei, que é uma escola em São Paulo. E essa é um projeto de uma escola particular, aqui em Itapetininga também. Deve ter algumas imagens dessa escola aí. Também é uma questão, um desenho polêmico. Essa escola fica numa região, é uma escola particular relativamente central. E nós criamos uma estrutura lá em cima que não é um pergolado, mas é também uma sombra, porque foi feito um pátio coberto. Estrutura metálica também. Estou falando que é minoria, mas pensando bem, está acontecendo. E, no caso, o proprietário da escola foi o próprio construtor, porque ele é engenheiro e domina muito a técnica da construção metálica. Então, uma escola é um edifício com uma característica específica, porque você tem um tempo muito curto para fazer inserções, reformas dentro. Você tem o período de férias, e essa obra foi feita assim num período muito rápido, graças à técnica e à capacidade dos engenheiros que trabalharam na obra. E eu digo que é polêmica porque nós fizemos esse disco. O pessoal falou, isso parece um disco voador, é para pousar helicóptero, tal. Se vê da rua essa estrutura, né? Mas é um ponto, e foi intencional, um ponto marcante para chamar a atenção, para lembrar as pessoas do desenho. Porque a arquitetura é marketing também, né? E temos aqui, por falar em construção de escolas, as 3 escolas, né? O Peixoto, a Debal e o Fernando Prestes, que é até bastante visto pelo pessoal da arquitetura, né? São verdadeiras obras de arte, né? Então, que tem que ser preservadas a todo custo. E acredito, eu realmente não sei o estado que estão, mas acho que quanto a isso não tem dúvida, todo mundo é bastante favorável a uma escola que desperta o carinho da população de Itapetininga, né? Quem que é o arquiteto que te chama muito a atenção pelos trabalhos realizados? Falar mundialmente? Mundialmente, pode ser. Nacionalmente e mundialmente. É uma coisa, falar um lugar comum, um clichê aqui, um lugar comum, que é o Oscar Niemeyer. Também é um arquiteto polêmico, tem muita gente que não gosta do trabalho dele. E tem uma pessoa especialmente muito querida também, de São Paulo, foi professor nosso da Faculdade de Arquitetura, que é o professor Paulo Mendes da Rocha, que tem uma obra assim, é um arquiteto premiado internacionalmente, um dos melhores arquitetos do mundo, e é uma pessoa que tem um carinho especial pela pessoa e pelo trabalho dele. Álvaro, infelizmente nossa entrevista acabou, foi muito legal recebê-lo e estar trazendo esse bate-papo sobre arquitetura e ocupação de espaços urbanos aqui na nossa cidade. Venha mais vezes à TVI, obrigado por aceitar nosso convite. E eu que agradeço, Maurício, muito obrigado. Obrigado a todos, uma boa tarde. Amanhã estaremos de volta a partir das 12h30 com mais um programa Telescópio. TVI, a TV que conta a nossa história.